Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à anatomofisiologia e vamos estudar agora o sistema circulatório ou cardiovascular. Pode receber esses dois nomes, tá certo? Vamos fazer uma aula bem objetiva, bem dinâmica aqui com animações para que vocês possam visualizar bem. Lembrando que é uma aula muito básica, voltada para ensino médio no nível muito básico. Então vamos lá direto ao ponto. Então, o sistema circulatório ele tem como funções. Ele é responsável pelo transporte de substâncias para as células dos diferentes tecidos do corpo humano, tal como pela regulação da temperatura corporal. Sim, a temperatura do seu corpo ela é regulada através da circulação. E também a circulação vai ser responsável por regular a estabilidade do pH, né, para não deixar o seu sangue nem muito ácido, nem básico, fica numa faixa específica ali. E também é responsável pela manutenção da homeostase, que é o equilíbrio entre as reações que ocorrem aí no seu corpo, tá certo? É através do sangue que os nutrientes são levados, né, do sistema digestório até as outras partes do corpo, até todas as células do corpo. Tá? Através da circulação que os nutrientes vão ao encontro dessas células, de todas as células do corpo. Também é através da circulação que o oxigênio é levado a todas as células do nosso corpo. Por isso que é fundamental que a circulação esteja funcionando normalmente, né? É importante que não haja nenhuma obstrução de algum vaso, porque se ocorre essa obstrução, o oxigênio não chega às células de uma determinada região e os nutrientes também não conseguem chegar, tá certo? Quais são os componentes do sistema circulatório sanguíneo? Ele possui três componentes principais. O coração, para quem não conhece o coração, essa estrutura aqui. Tá? Os vasos sanguíneos, que estão marcados em verde. Aqui não dá para a gente ver todos eles. Deixa eu ver se dá para... Pronto, dá para a gente ver. Dá para a gente ter uma ideia aqui. Ó. Os vasos sanguíneos estão marcados em verde, tá certo? E o sangue está marcado em vermelho, que vai circular por esses vasos sanguíneos. Esses são os componentes. Em relação ao coração, gente, o coração ele possui o tamanho de um punho fechado, tá certo? E sua massa gira em torno de 400 gramas. Então, se você fechar seu punho, é mais ou menos o tamanho do seu coração. Tá? Pesa em torno de 400 gramas, isso vai depender da idade da pessoa, do peso da pessoa. Localiza-se no meio do peito, com o ápice, que é essa região inferior, voltado para a esquerda, tá? Deslocado para a esquerda, levemente deslocado para a esquerda. Ele tem o coração ele é formado por um músculo, que a gente chama de miocárdio, e ele possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Tá? Ele é revestido internamente por o endocárdio, uma camada que reveste o coração por dentro, que é chamada de endocárdio. Endo vem de dentro, né? Cardio vem de coração, então endocárdio. E o coração é revestido externamente por pelas três membranas do pericárdio. Peri vem de fora, cardio vem de coração. Então, 3 membranas que revestem o coração do lado de fora, a gente chama de pericárdio. Tá? Então, é revestido externamente pelo pericárdio. Bom, vamos dar continuidade. Vamos estudar as cavidades cardíacas. Existem 2 átrios no coração. Né? Aqui eu fiz um corte dele para a gente ver o que é que tem dentro dele. 2 átrios marcados em rosa e 2 ventrículos marcados em verde e azul. Os átrios ficam na região superior do coração, os ventrículos na região inferior, né, na região de baixo. As 4 cavidades presentes no coração são os átrios direito e esquerdo, marcado em rosa, ficam na parte superior do coração, e os ventrículos direito e esquerdo ficam na parte inferior. Os ventrículos estão marcados de verde e azul. O sangue, gente, chega ao coração pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá certo? E ele chega ao coração através do átrio direito, aqui. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, ele vai para os pulmões. Por que o sangue vai para os pulmões? Do ventrículo direito vai para os pulmões. Porque lá nos pulmões, esse sangue que está pobre em oxigênio, agora passa a ficar rico em oxigênio. Quando a gente faz isso, ó, inspira, a gente leva o oxigênio para os nossos pulmões, e esse oxigênio vai para a nossa corrente sanguínea, né? Oxigenando esse sangue. Tá? E ele também vai para os pulmões, por quê? Nós sabemos que ele vai para os pulmões rico em dióxido de carbono, em gás carbônico. Lá nos pulmões acontece que esse dióxido de carbono, esse gás carbônico, vai ser eliminado quando a gente expira. A gente está eliminando esse dióxido de carbono que estava no sangue.
Então, o sangue ele vai ficar agora pobre em dióxido de carbono, tá? Perfeito? O que mais que a gente pode dizer? Após passar pelos pulmões, como eu já falei para vocês, o sangue retorna para o coração, entrando desta vez pelo átrio esquerdo. Então, dos pulmões, o sangue retorna aqui para o átrio esquerdo, certo? E ele passa para o ventrículo esquerdo, marcado em azul, de onde é bombeado para o resto do corpo. Então, o ventrículo esquerdo, gente, ele é o responsável por bombear o sangue do coração, agora rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono, para todo o restante do corpo. Todo o restante do corpo. Por isso que o coração precisa ter uma musculatura muito forte, né? O coração ele funciona desde o ventre, né? Tem uma etapa que o coração começa a bater, até o último momento da nossa vida. Ele precisa fazer esse bombeamento do sangue, em especial o ventrículo esquerdo. É ele que bombeia o sangue para todas as partes do nosso corpo. O sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico após passar pelos pulmões. Ficou entendido aqui? Isso é que vocês precisam entender bem. Observem que entre os átrios e os ventrículos existem válvulas. Essas válvulas é que vão controlar a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos. Tá? Então, essa válvula ela fecha quando tem que fechar e ela abre quando tem que abrir. Um problema nessa válvula gera um problema sério no coração, né? Então, quando o sangue está no átrio, ele precisa ficar no átrio. E aí a válvula fecha. Tá? No momento certo, quando esse átrio contrai, aí a válvula abre e passa o sangue para o ventrículo. E a válvula fecha de novo para que o sangue não volte para o átrio. Entendeu? Por isso que essas válvulas, elas precisam estar em perfeito funcionamento. Na hora de fechar, ela tem que fechar para impedir que o sangue volte, para impedir que o sangue passe para o lugar que não tem que passar, tá? E ela tem que abrir no momento que tiver de abrir, para permitir que esse sangue flua normalmente. Então, para que o sangue nem volte e nem passe no momento inadequado, essa válvula tem que estar funcionando perfeitamente. Tá? Vamos para as artérias e arteríolas. As artérias são os vasos de maior porte, de maior calibre no nosso corpo. Elas são mais espessas, são mais grossas, né? E elas contêm 3 camadas. Elas vão levar o sangue do coração para os tecidos. Então, as artérias servem para isso, para levar o sangue do coração para os tecidos. As arteríolas são os ramos fininhos, no final das artérias, que aparecem já dentro dos tecidos e levam sangue aos capilares. Então, a sequência quem é mais grosso? Grossa, né? A artéria é mais grossa, depois vem as arteríolas, que são mais fininhas, e vem os capilares, que são os mais fininhos de todos. Vênulas e veias. Bom, as veias, como as artérias, possuem uma parede também com 3 camadas, porém menos espessas. Né? As veias de maior calibre possuem válvulas que impedem o refluxo de sangue. Então, só nas veias é que a gente tem válvulas que vão impedir o refluxo de sangue, o retorno do sangue. Por exemplo, o sangue está lá no nosso pé, ele precisa subir em direção ao nosso coração, não é assim? E aí o sangue vai subindo, esses vasos vão contraindo para que esse sangue suba, tá? As veias vão contraindo para que esse sangue suba. E o que acontece? Nessas veias nós temos válvulas que impedem que esse sangue volte via gravidade, né? Quando essas válvulas dão problema, aí nós temos aquelas veias bem dilatadas, justamente, né, com inchaço associado ali na perna, porque as válvulas vão impedir que o sangue volte. É para isso que ela serve. Gente, a gente só tem válvula nas veias, tá? Já as vênulas são extremamente finas e levam o sangue para os capilares. Então a sequência é a mais grossa, mais grossona, maior calibre, a veia, depois vai afinando, se transforma em vênula, depois afina mais, se transforma em capilar, da mesma forma que nós vimos aí anteriormente, que acontece com as artérias. Os capilares são muito fininhos, né? Os capilares sanguíneos são vasos sanguíneos de diâmetro microscópico que ocorrem a troca de substâncias, né, como água, gases, nutrientes, entre os tecidos e também o sangue, através da difusão ou pela passagem, né, através dos poros dos capilares. Então, o que acontece nos capilares? Troca de substâncias, como água, gases, nutrientes entre os tecidos e o sangue, e também isso ocorre através da difusão.
né? Ou mesmo pela passagem de poros que tem nos capilares. Então, os capilares eles recebem o sangue das arteríolas e, após as trocas de substância com os tecidos corpóreos, o sangue passa a outros capilares e chega às vênulas, que, por sua vez, desembocarão nas veias. É um sistema, né, gente? Por isso que a gente chama de circulação. Artéria, arteríola capilar, tá? Capilar, vênula e veia. Esse é o caminho. Entenda, ó. Artéria, arteríola capilar, capilar, vênula e veia. Bom, vamos ver a diferença da parede dos vasos sanguíneos, a diferença entre as veias e as artérias. Os dois vasos, eles são formados por 3 camadas. A túnica interna, que é formada por uma camada única de epitélio achatado. A túnica média, que é composta por tecido conjuntivo elástico e muscular liso. Essa função está relacionada à capacidade de pressão no vaso sanguíneo, por isso ela é mais espessa nas artérias do que nas veias. A diferença básica é essa, tá, gente? A túnica média ela é mais grossa nas artérias. E nós temos também a túnica adventícia, ou túnica externa, composta por tecido conjuntivo fibroso, responsável pela manutenção e nutrição das células. Então, nós temos 3 camadas, túnica interna, média e adventícia, ou externa, e a túnica média, ela é bem mais grossa nas artérias. Gente, aquela pulsação que a gente sente no pulso aqui, né, ou então aqui no pescoço, ela é feita, ali são artérias, as artérias pulsam, as veias não. Então, se você tiver uma lesão numa veia, o sangue vai sair, vai escorrer, né, devagar. Já se você tem uma lesão numa artéria, o sangue vai espichar, porque as artérias você tem contração, tá? Elas são muito fortes, e aí o sangue ele vai espichar, tá? Acompanha o batimento do coração, como a gente costuma dizer normalmente, né, vulgarmente. Componentes do sangue. O sangue ele é um fluido composto de 66% de plasma, que é o líquido, e 34% de células, que são os leucócitos, eritrócitos, fragmentos celulares e plaquetas. Né? Também nós temos fragmentos celulares e as plaquetas. O sangue é formado por plasma, que é o líquido, e por células. Né? Leucócitos e eritrócitos, e também por fragmentos celulares, que a gente chama de plaquetas, pedacinhos de célula de megacariócitos, que a gente chama de plaquetas. As células e as plaquetas são encontradas no sangue, também são chamadas de elementos figurados. As células e as plaquetas são chamadas de elementos figurados. Tá? A função do sangue é transportar nutrientes, oxigênio, gás carbônico e metabólitos do corpo. Metabólitos são substâncias que precisam ser eliminadas do corpo. São eliminadas através da urina, do suor, né? Principalmente. E também das fezes, tá? Vai ser liberada nas fezes, muitos metabólitos vão ser liberados nas fezes. Circulação sanguínea. Nos seres humanos, a circulação do sangue é do tipo fechada, ou seja, o sangue circula no interior de vasos, como a gente sabe, e órgãos, e não em lacunas abertas. Nós temos 2 tipos de circulação, a circulação sistêmica, que ocorre entre o coração e o organismo, e a circulação pulmonar, que ocorre entre o coração e os pulmões. Na circulação sistêmica, o sangue oxigenado é bombeado, né, e sai pelo ventrículo esquerdo do coração para a artéria aorta. Então, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo em direção ao corpo, a primeira estrutura que ele encontra é a aorta, que é uma artéria bem calibrosa. Tá certo? Ele sai e entra na artéria aorta, sendo distribuído para todos os tecidos do corpo. Após ter passado pelos tecidos, o sangue ele precisa retornar para o coração, não é assim? Chegando a este órgão pelas veias cavas, inferior e superior. O sangue que vem aqui dos membros inferiores, ele chega ao coração através da veia cava inferior. O sangue que chega dos membros superiores e da cabeça, ele chega normalmente através da veia cava superior, tá bom? Então aqui não dá para a gente ver muito bem, mas vejam, aqui teria a veia cava inferior, que traz o sangue da parte de baixo aqui do corpo, né, dos membros inferiores. E nós temos bem aqui, não dá para ver bem, a veia cava superior, que traz o sangue aqui da cabeça e dos membros superiores. Tá? Tanto a veia cava inferior como a veia cava superior entra no coração
pelo átrio direito, certo? Já na circulação pulmonar, o sangue que chega ao átrio direito, ele é bombeado para o ventrículo direito e em seguida pela artéria pulmonar, que se divide em direita e esquerda para levar o sangue para os dois pulmões. Então, nós sabemos que o sangue chega pelo átrio direito, aí vai para o ventrículo direito, e do ventrículo direito vai para os pulmões. Não é assim? Ele vai para os pulmões através da artéria pulmonar. Ela vai se ramificando, né, até atingir toda a superfície ali dos pulmões. Tá certo? O sangue oxigenado, aí nos pulmões ocorre a oxigenação do sangue e eliminação do gás carbônico, né? O sangue oxigenado ele vai retornar para o coração através do átrio esquerdo e ele chega ao átrio esquerdo através das veias pulmonares. Tá? Então, o sangue é levado para o coração novamente, agora já oxigenado e com a emoção do dióxido de carbono, do gás carbônico, ele chega através das veias pulmonares. É isso que vocês precisam saber. Agora vamos ver o ciclo cardíaco, a sístole e a diástole. Aqui vocês podem observar bem. Sístole é a contração, né, dos átrios e dos ventrículos. Diástole é o relaxamento dos átrios e dos ventrículos. Tá certo? Então aqui nós vemos a sístole atrial, sístole ventricular, diástole, relaxamento dos ventrículos, diástole, relaxamento dos átrios. Tá? Então, no ciclo cardíaco existem duas fases, a sístole, que é a contração muscular, e a diástole, que é o relaxamento muscular. O ciclo inicia com a sístole atrial, né, em que ocorre a contração dos átrios, permitindo o bombeamento do sangue dos átrios para os ventrículos, que se encontram relaxados, em diástole. Em seguida, ocorre a sístole ventricular, onde então o sangue é bombeado dos ventrículos para fora do coração. Nesse momento, os átrios estão em diástole. Então, quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam. Quando os ventrículos contraem, os átrios relaxam. Tá? É assim que funciona. Posteriormente, os ventrículos entrarão em diástole novamente, né? Eles vão relaxar novamente, fechando o ciclo. Lembre-se, ciclo, contração, diástole, relaxamento. Então, aqui está mostrando o funcionamento das válvulas que eu falei para vocês. Né? No coração e nas veias existem válvulas que impedem o refluxo do sangue, impedem o retorno do sangue. Ele tem que seguir numa única direção. Tá? As principais válvulas cardíacas são a válvula bicúspide e tricúspide, que impedem o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios. Gente, quando o sangue chega no ventrículo, ele não pode voltar para os átrios, não. Se ele estiver voltando para os átrios, é porque tem algum problema nessas válvulas. Tá? Que elas servem justamente para não deixar o sangue voltar dos ventrículos para os átrios. Perfeito? Ficou entendido? Nós também temos outras válvulas, são as válvulas semilunares, que impedem o refluxo do sangue dos átrios para as veias. Certo? O som do batimento cardíaco, que a gente escuta, tan-tan, 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 ele não é pela contração dos átrios e ventrículos. E sim, ele é resultado, esse som que a gente escuta, é resultado do ricochete do sangue nas válvulas cardíacas. Então, quando o sangue quer voltar, aí as válvulas se fecham. Quando esse sangue bate nessas válvulas fechadas, é que a gente escuta aquele som do coração, o ricochete do sangue nas válvulas cardíacas. Então, vamos dizer assim, que o fechamento das válvulas cardíacas é que provoca o som que a gente escuta do coração. Pergunta de prova, viu? O fechamento das válvulas que provoca o som que a gente escuta do coração. Perfeito? Aqui você teria, olha só, deixa eu marcar aqui para vocês, a válvula tricúspide, né, que impede que o sangue retorne do ventrículo direito para o átrio direito. Aqui você tem a válvula bicúspide, essa em verde, que impede que o sangue retorne do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. E aqui, eu não sei se vocês conseguem observar bem, aqui nós temos as válvulas semilunares. Olha só, em roxo e em um cinza, dá para ver um pouquinho de cinza também, né? Essa em roxo, tá colocada aí em roxo. Né? Elas impedem o refluxo do sangue dos átrios para as veias. Tá? Então, elas vão impedir o refluxo do sangue, o retorno do sangue dos átrios para as veias, de onde esse sangue veio. Né? Atenção a isso.
Então, estímulo cardíaco. Em relação ao estímulo cardíaco, ele é involuntário. O coração ele bate de forma involuntária. Você não controla os batimentos do seu coração, tá certo? Existe a estrutura no coração que fica localizada nessa região aqui, mais ou menos, onde eu marquei para vocês. Ah, meu Deus, esse telefone fica vibrando, as pessoas ficam me mandando mensagem mesmo na hora que eu estou gravando, é incrível. Só manda mensagem na hora que eu estou gravando. Então, existe um nó sinoatrial nessa região que eu disse para vocês, que é um conjunto de células especializadas que ficam no átrio direito. O nó sinoatrial fica no átrio direito. E é nesse nó sinoatrial que dispara um sinal elétrico que induz o batimento cardíaco. Tá? Lembre-se, o nó sinoatrial é ele que vai disparar o batimento cardíaco e ele fica localizado no átrio direito. Né? Outro conjunto de células especializadas, o nó átrio-ventricular, que fica entre o átrio e o ventrículo, atrasa e distribui o estímulo gerado no nó sinoatrial para os ventrículos que entram em sístole. Então, através do sistemazinho elétrico no coração, que o batimento cardíaco ocorre de forma controlada, tá certo? Então, eu disse a vocês que mais ou menos o nó sinoatrial fica aqui, né? E o nó átrio-ventricular, ou o nó do átrio ventricular, ele fica bem aqui, mais ou menos. Tá? Então, o impulso elétrico é gerado no nó sinoatrial, ele vem aqui, né, se distribui, chega aqui nos átrios, se distribui por todos os átrios e chega, aqui ó, mostrando a distribuição, e chega aqui no nó, o nó do átrio ventricular, ele é atrasado, esse impulso elétrico é um pouquinho atrasado, e depois ele vem aqui em direção aos ventrículos, tá? Fazendo com que o coração tenha um batimento rítmico. Primeiro os átrios contraem, depois os ventrículos contraem. Tá? Lembre-se desses dois nodos, ou nó, né? Nó sinoatrial e o nó átrio-ventricular. O impulso elétrico começa no nó sinoatrial, tá? É distribuído para os átrios e chega no nó átrio-ventricular. Tá? Quando chega nesse nó átrio-ventricular, esse impulso elétrico ele é reduzido, a velocidade dele é reduzida e depois ele é distribuído para os ventrículos. Esse impulso é distribuído para os ventrículos. Então, primeiro contrai os átrios, depois contrai os ventrículos de forma rítmica. Quando você tem algum problema elétrico no coração, nesse sistema elétrico do coração, aí você tem o que a gente chama de arritmia cardíaca, que é o descompasso dos batimentos do coração, tá? Vamos falar da contração das paredes dos vasos. As paredes arteriais são capazes de pulsar. Então, o que pulsa não são as veias, são as artérias. Né? Então, as artérias elas pulsam, aumentando a pressão interna e promovendo o bombeamento do sangue. Sim, as artérias contraem, elas pulsam, colocando esse sangue adiante. Já a parede das veias, por outro lado, elas não pulsam. As veias não pulsam. Apresentam movimentação lenta, tá? Não sendo capazes de controlar a pressão no seu interior. Então, dentro das veias, não há um controle da pressão no seu interior, como ocorre nas artérias. Portanto, para que o sangue se mova através das veias, a musculatura esquelética dos músculos que estão ao redor dessas veias as comprime, impulsionando o sangue. Por isso que é importante o exercício físico, para fortalecer essa musculatura, para fazer com que esse sangue ele retorne para o coração de forma mais eficiente. Tá? O que seria a pressão arterial? Para a gente encerrar o nosso estudo básico aqui sobre anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular, sistema circulatório. A pressão arterial se refere à pressão que o sangue exerce contra as paredes das artérias. Então, o que a gente mede naquele medidor de pressão é a pressão que o sangue exerce quando bate na parede das artérias, no seu interior, nas paredes das artérias. Isso é a pressão arterial. Então, a parede das artérias, elas controlam esta pressão através da contração e do relaxamento da musculatura lisa de suas paredes. Quando essas artérias estão muito contraídas, a pressão é maior. Quando essas artérias relaxam, a pressão é menor. É como a gente imaginar, gente, uma mangueira saindo água. Né? Quando você coloca o dedo ali, fechando uma parte dessa abertura, a pressão da água é maior, não é assim? Quando você tira o dedo, a pressão da água ali dentro é menor. Da mesma forma ocorre dentro das artérias. Quando elas contraem, diminui o tamanho, a pressão é bem maior. Quando elas relaxam, a pressão é bem menor. A pressão do sangue dentro é bem menor. Tá certo? Deu para entender? Espero que tenha dado. Tá? Durante a sístole ventricular, sístole é a contração ventricular,
as paredes arteriais relaxam e permite que o sangue entre nessas artérias. Lembrem-se disso. Quando o ventrículo esquerdo contrai, as artérias relaxam para que o sangue entre nessas artérias. Já quando o ventrículo relaxa, quando ocorre a diástole ventricular, quando o ventrículo relaxa, as paredes arteriais se contraem e essa pressão arterial aumenta, né? E o sangue ele é impulsionado, mantendo o fluxo que precisa ser unidirecional, né? Numa mesma direção. Perfeito, gente? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido bem, né? Espero que tenham sanado as dúvidas, que tenham conseguido imaginar todo esse processo que ocorre a todo momento no nosso corpo. Espero que vocês tenham entendido bem a função do sistema cardiovascular, né? Do sistema circulatório, que é levar os nutrientes que a gente ingere, que a gente digere, né? Através do sangue para todas as células do nosso corpo e também levar o oxigênio para todas as células do nosso corpo, assim como capturar o gás carbônico que as células vão produzindo ao respirar, no processo de respiração celular, e levando esse dióxido de carbono para os pulmões para que ele seja eliminado durante a ventilação, durante a expiração. Perfeito? Vocês têm a oportunidade de voltar quantas vezes quiserem esse vídeo, assistirem quantas vezes quiserem, fazerem a leitura também do material que está aqui ao lado, tá? Boa sorte nos estudos e até a próxima.